Quando chegaram à casa, a Carla já estava à porta, vestida com um vestido leve de verão, o cabelo ainda molhado, acabado de sair do duche, como se tivesse marcado exatamente a hora para nos receber. O seu rosto brilhava, os olhos semicerrados contra o sol quente do Algarve. Tinha envelhecido um pouco, claro, mas ainda se mantinha impecável. A Carla era madrinha do Pedro há cerca de 10 anos, desde que ele e a sua esposa, a Inês, tinham casado e ela os tinha convidado para passar uns dias na sua quinta perto de Tavira. Naquela altura, tudo era diferente. Agora, a Carla estava sozinha. Separou-se do Sérgio há 3 anos. Dizem que ele fugiu para uma mulher mais nova e não olhou para trás. Mas a Carla não se deixou abater, pelo contrário, parecia ter renascido. Cuidada, confiante, como se costuma dizer, com fogo no olhar. Inês correu para ela assim que desceram do carro, rindo, abraçando-a com entusiasmo. Pedro saiu para tirar as malas do porta-bagagens. Olá, madrinha, disse, e ela aproximou-se, envolvendo num abraço quente e prolongado. As mãos dela nas suas costas, os dedos a agarrar a t-shirt. Olá, Carla, murmurou ele, tentando manter a calma, mas sentindo um choque interior como se tivesse levado um choque elétrico. A Carla afastou-se ligeiramente, olhou nos olhos, sorriu com ligeiro desvio, e naquele olhar havia algo mais. Na casa, o aroma lavanda misturava-se com o cheiro a bolo acabado de fazer. A madrinha guiou-os para dentro, mostrou-lhes o quarto preparado com todo cuidado. Está tudo para vocês. Relaxem, esqueçam o mundo lá fora, disse, pousando a mão no ombro do Pedro. Foi um toque que podia ser inocente, ou talvez intencional. Durante o dia, fizeram um churrasco no quintal. Carla movia-se à volta do grelhador, rindo e contando histórias. A conversa fluía com facilidade. Pedro bebia cerveja e começava a relaxar. Tudo teria corrido bem se não fosse a forma como a Carla se comportava. Ora encostava-se mais perto do que devia, ora mexia no cabelo e apanhava o olhar dele, ora ria e pousava a mão no seu joelho. A Inês, estranhamente, não parecia notar nada, falava animadamente, tirava fotos para mostrar à madrinha as novidades da manicure. Pedro sentava-se ali, a pensar, será que estou a imaginar coisas? Mas que se lixe, pensava ele. Ela é uma mulher sozinha, só está feliz por nos ver. Ou será que não? Ao fim da tarde, a Carla começou a servir vinho. Bebia mais do que os outros, soltando gargalhadas. A atmosfera era alegre, mas Pedro sentia-se tenso. Conhece aquela sensação de estar à beira de um precipício, sem saber se vai dar o passo ou recuar? Ela sentou-se ao seu lado, mais perto do que seria confortável. Então, madrinha, sentiste saudades de mim? Perguntou baixinho, como se fosse uma brincadeira. Claro, respondeu ele, sem olhar. Eu sentia, especialmente das tuas mãos. Passou os dedos pelo antebraço do Pedro. A Inês, entretanto, saiu para buscar o carregador do telemóvel. Pedro quase deixou cair o copo, mas ficou calado. Parecia que nada tinha acontecido, só um reencontro e uma conversa, mas dentro dele tudo pulsava. A madrinha parecia sentir isso e sorria, como se soubesse o que viria a seguir. Às 8 da noite, o sol desapareceu e começou aquela noite quente e pegajosa típica do Algarve, quando o ar parece prender-se na pele. Os 3 sentaram-se na varanda, a mesa comprida de madeira. Uma lâmpada pendia sobre as suas cabeças, iluminando-lhes os rostos com luz suave. 2 velas em frascos de vidro para afastar os mosquitos estalavam ao lado. Já tinham aberto a 3ª garrafa de vinho, e a Carla servia generosamente, especialmente para si mesma. O seu rosto estava ruborizado, os olhos brilhavam, e ela parecia completamente relaxada. Tirou o casaco, ficando com o vestido quase de noite, com alças finas e sem soltim. Aquele quase era mais provocante do que se tivesse saído completamente nua. Lembras-te das pescarias que fizemos juntos? Dizia Carla, rindo. E tu, Pedro, quase adormeceste no barco por causa da aguardente. Lembras-te de como eu te molhava com água para não ressonares? A Inês entrou na conversa, rindo e fazendo piada. Ah, pois é. Senti, íamos todos afundar com aquele anzol de tijolo. Pois, o salvador da pátria, respondeu Carla, olhando nos olhos. E agora já não ressonas. Às vezes, confessou Pedro. Olha, até sinto falta do barulho, porque no silêncio fica tudo tão vazio. Disse aquilo sem desviar o olhar. O silêncio pairou como mosquito antes do ataque. A esposa não reparou. Bocejava, esfregando os ombros. Vou me deitar, disse, levantando-se. Fiquem aí, eu vou descansar.
Vai lá, eu bebo mais um copo e depois venho atrás, respondeu Pedro, sem pensar muito. Quando a porta se fechou, a noite tornou-se ainda mais silenciosa. A madrinha levantou-se, foi até a coluna e ligou uma música dos anos 90. O canto rouco de uma voz feminina preencheu a varanda. Ela continuava a servir vinho, sem olhar. Pedro sentia o coração bater-lhe na garganta. Amas a tua mulher? Perguntou ela, sem se virar. Pedro ficou imóvel. Claro, respondeu, quase sem pensar, como se fosse óbvio. Ela virou-se, pegou nos copos, pousou um frente a ele e outro para si. Já vivemos juntos há 15 anos. Bem, há casais que aguentam mais tempo fechados em casa, disse ele meio a rir. Bebeu um gole, sem olhar para ela. Sentou-se ao seu lado, mais perto do que antes, segurando o copo com as duas mãos. Olha, estava a pensar, e se tivesse sido diferente? Será que alguma vez olharias para mim de outra forma? A Carla olhava-o fixamente. Não é cego, Pedro. Não estou a pedir nada, só estou a perguntar. Ele ficou calado, a cabeça parecia um misturador de cimento a funcionar. A voz da Inês no quarto, o cheiro a lavanda, os dedos da Carla no seu joelho. Nós somos adultos, continuou ela. E não quero fazer figuras tristes. Sei que me desejas. Dá para ver no teu olhar. Desde que saí para a varanda. Colocou a mão no pescoço dele, quente e firme como a de um médico a procurar o pulso. Diz-me se estou errada, sussurrou. Eu afasto-me e tu nunca mais pensas em mim. Carla, tenho a Inês, ela está ali, ele apontou para casa. Mas tu estás aqui, e eu estou aqui. Não sejas covarde. Ela inclinou-se para perto, sentiu-lhe a respiração. Vinho, verão, pinheiros ao longe e silêncio. No último segundo, Pedro afastou-se, levantou-se abruptamente. Vou dormir. Claro, murmurou ela, recostando-se lentamente, o olhar perdido no céu. Corre enquanto podes. Ele voltou para dentro, mas sentia o peito apertado, não de medo, mas de vontade de voltar para a varanda, para ela, naquele instante. Não voltou. A noite passou como um vento gelado num sótão. Deitou-se, fechou os olhos, mas não havia descanso. A Inês respirava calmamente ao lado, a cabeça afundada na almofada, e ele ficava deitado de costas, como se estivesse preso por pregos invisíveis. A imagem dos lábios dela, dos ombros, daquele olhar não saía da sua cabeça. Não que fosse um menino ingênuo. Tinha vivido, tinha conhecido outras mulheres. Mas a Carla era diferente. Familiar, mas ao mesmo tempo alguém que ele nunca conhecera verdadeiramente. Algo tinha instalado nela, ou nele. O sol trouxe um calor forte e o cheiro do café fresco. Carla já estava na cozinha, com os calções mínimos, mais uma etiqueta do que realmente uma peça de roupa, e uma t-shirt transparente, sem soltim. Bom dia, madrinha, disse ele, enquanto ela pousava uma chávena de café à sua frente. Ele tentou parecer descansado, mas estava exausto. Conseguiste dormir? Perguntou ela, sorrindo maliciosamente. Sabes quando o corpo quer, mas a cabeça não deixa? Ele fingiu que não percebia, mas percebeu muito bem. A Inês estava sentada do outro lado da mesa, a passar o tempo no telemóvel, a falar do tempo, das promoções no supermercado. Na cabeça dela, tudo estava limpo e simples, mas na dele um emaranhado de emoções. Olhou para Carla e viu o olhar dela, que não invadia, não pressionava, mas estava sempre ali, um pouco mais perto do que devia, segurando o olhar um pouco mais do que o normal. Durante a tarde, foram para o quintal. Tinha de pregar umas tábuas, cortar a relva. Trabalho para 2 horas, mas a Carla quis transformar aquilo num teatro. Calcou luvas, carregou tábuas, inclinava-se de propósito. Pedro via o suor a escorrer-lhe pelas costas, a t-shirt colada ao corpo. De repente, ela sussurrou-lhe ao ouvido. Sabes o que me irrita? Quando um homem diz não, mas olha como se fosse sim. Ele quase deixou cair o martelo. Depois do almoço, a Inês disse que tinham de ir ao mercado, pois tinham acabado a carne, a cerveja, tudo o que precisavam. Vou depressa, disse ela. Não te aborreças. Assim que o carro desapareceu na estrada, a Carla aproximou-se dele, limpando as mãos com um guardanapo manchado de sumo de pêssego. Ajudas-me. Pergunto. Tenho um problema na eletricidade do celeiro. Pedro concordou, fingindo não saber para onde ia, mas já sabendo. O celeiro era antigo, cheirava a madeira, a verão e a mofo. Ele inspecionou a instalação elétrica. Claro que nada estava variado, tudo era uma distração. Carla ficou atrás dele.
Gosto tanto de te ver arranjar coisas, sussurrou-lhe. O sol já começava a perder força quando Pedro voltou àquela casa que, nos últimos dias, se transformará num palco de emoções contraditórias. A luz dourada do fim da tarde banhava as paredes caiadas da quinta, espalhando sombras longas dos pinheiros que cresciam ao redor. A brisa morna trazia o cheiro da terra molhada e do mar distante, misturado com o aroma inconfundível da lavanda que a Carla cultivava no jardim. Entrou devagar pela varanda, os olhos ainda a procurar aquela figura que, de tão presente, parecia agora parte do próprio ar que respirava. A Carla estava sentada num banco de madeira, os joelhos ligeiramente descobertos pelo vestido esvoaçante de algodão cru que usava. Os cabelos soltos, ainda um pouco úmidos, caíam-lhe pelos ombros numa cascata dourada que brilhava ao sol poente. Os seus pés estavam descalços, com as unhas pintadas de um vermelho vibrante, quase provocante, e um anel simples em prata adornava-lhe o dedo anelar esquerdo, lembrando que, apesar de tudo, havia muitas histórias por trás daquele sorriso enigmático. Ela levantou os olhos e sorriu, aquela expressão que Pedro já conhecia tão bem, mas que agora parecia esconder segredos mais profundos. Então, já pensaste no que te disse? Perguntou ela, com a voz suave, quase um sussurro que se misturava com o som distante dos grilos. Pedro hesitou. O peso do mundo parecia repousar nos seus ombros naquele momento. Quis responder que sim, que tudo estava claro, mas as palavras embaraçavam-se-lhe na garganta. Em vez disso, sentou-se ao lado dela, deixando que o silêncio lhes preenchesse o espaço. A Inês vai voltar amanhã, continuou Carla, olhando para o horizonte. E eu? Parou, como se procurasse as palavras certas. Não quero ser o motivo de uma tempestade. Pedro riu, mas foi um riso sem alegria, mais um suspiro que escapava do fundo da alma. Já somos uma tempestade, Carla. Só não sabemos ainda se vai ser uma daquelas que destrói tudo ou que limpa o ar. Ela virou-se para ele, os olhos verdes faiscando com uma intensidade que fazia o coração dele acelerar. Sabes que nunca quis destruir a tua família. Mas também sei que não posso ser apenas uma sombra que passa ao teu lado, disse, pousando a mão na dele, os dedos finos e quentes a entrelaçarem-se com os seus. Quero ser algo mais. Alguém que te faça sentir vivo outra vez. Pedro sentiu um arrepio. Era como se o tempo tivesse parado, e naquele instante, só existissem os dois, rodeados pela magia daquele entardecer. E se eu não conseguir? Murmurou ele, quase sem voz. Então vamos tentar juntos, respondeu ela, com um sorriso que parecia desafiar o destino. Naquela noite, antes de se deitar, Pedro olhou para o teto do quarto que a Inês preparara para eles. As paredes estavam decoradas com fotos da família, das férias, dos amigos. Tudo parecia tão perfeito, tão intocável. Mas ele sabia que algo tinha mudado para sempre. O fogo que a Carla acendera nele não se apagaria tão facilmente. E, por mais que tentasse, não conseguia esquecer o toque dos seus dedos, o calor do seu corpo, o brilho dos seus olhos. Na manhã seguinte, o dia começou com o som da campainha. Pedro abriu a porta e deu de caras com a Inês, sorridente, com o vestido leve e o cabelo preso num coque desarrumado. Nos olhos dela, havia aquela confiança habitual, mas também uma leve inquietação que ele não conseguia decifrar. Trouxe isto para ti, disse ela, estendendo-lhe um saco com pão acabado de fazer e compota caseira. Pensei que gostavas. Pedro agradeceu, tentando manter a compostura. Sabia que o seu segredo estava prestes a ser testado. O que não sabia era que, naquele mesmo instante, a Carla observava à distância, os seus olhos a brilhar com uma mistura de desejo e determinação. Mais tarde, enquanto a Inês preparava o pequeno almoço na cozinha, Carla apareceu na porta. Preciso de falar contigo, disse ela, aproximando-se com aquele olhar que Pedro já conhecia tão bem. Eles saíram para o jardim, longe dos ouvidos atentos. Carla segurou-lhe as mãos e olhou-lhe nos olhos. Não sei até onde isto vai chegar, mas sei que não posso continuar assim, a viver na sombra. Quero mais. Pedro. Ele sentiu o peso da decisão a cair sobre ele como uma tempestade inesperada. O coração acelerado, a mente a mil a hora. Eu também quero, disse finalmente, com a voz firme, mas cheia de medo. Um sorriso iluminou o rosto dela, e ela puxou para um abraço apertado, quente, que parecia querer queimar tudo que o separava. Mas, quando se separaram, um som estranho veio da casa, um estalo, um ruído metálico que os fez olhar para trás. A Inês estava na varanda, parada, com um olhar que Pedro nunca tinha visto antes. Uma mistura de desconfiança e dor. Silêncio caiu sobre eles como um manto pesado, e Pedro percebeu que, a partir daquele momento, nada voltaria a ser igual. Enquanto as sombras da noite se aproximavam, uma sensação inquietante pairava no ar. Algo estava prestes a ser revelado, um segredo escondido, uma verdade que poderia mudar tudo. Um enigma que Pedro teria de desvendar, custasse o que custasse. E assim, a história continuava, com os corações em fogo e a promessa de que o próximo capítulo seria ainda mais intenso, mais perigoso, e talvez, inevitavelmente, mais revelador.
A manhã seguinte abriu-se com uma luz pálida e um céu encoberto, muito distante do calor e brilho do dia anterior. Pedro acordou com a sensação estranha de que o mundo ao seu redor estava a mudar, mas não sabia ao certo para onde. A casa parecia mais silenciosa, quase como se o ar tivesse ficado pesado, carregado de palavras não ditas e olhares escondidos. Na cozinha, a Inês movia-se com a rotina habitual: café a ferver, pão a tostar, jornal aberto na mesa. Vestia uma camisola de malha fina, cor de creme, que realçava as curvas suaves do corpo. O cabelo castanho, preso num rabo de cavalo desleixado, deixava escapar alguns fios que emolduravam o rosto, dando-lhe um ar de inocência quase frágil. Pedro observava-a, tentando encontrar uma resposta para o turbilhão que sentia dentro de si. Boa manhã, disse ela, com um sorriso que parecia genuíno, mas que não chegava aos olhos. Dormiste bem? Pedro hesitou, depois respondeu com um aceno vago. Não havia coragem para falar em voz alta o que o consumia. Ao longe, através da janela, o jardim da Carla parecia chamar por ele, como uma promessa não cumprida. Mais tarde, decidiu dar um passeio pela quinta para tentar clarear a mente. O caminho até o celeiro estava coberto por folhas secas e ramos partidos, testemunhos silenciosos das tempestades que já haviam passado por ali. Quando chegou, encontrou a porta entreaberta, e um arrepio percorreu-lhe a espinha. Entrou devagar, os olhos acostumarem-se à penumbra. No interior, o cheiro a madeira velha misturava-se com um aroma doce e familiar, lavanda e pêssego, talvez. A luz que entrava pela pequena janela iluminava partículas de pó que dançavam no ar, criando um espetáculo etéreo que contrastava com a dureza do mundo fora dali. Pedro sentiu-se como se tivesse entrado num santuário secreto, um lugar onde o tempo se dobrava e as emoções se cristalizavam. De repente, ouviu passos leves atrás de si. Virou-se e encontrou a Carla, com o vestido esvoaçante que já conhecia, os olhos brilhantes e a expressão decidida. Não te consigo tirar da cabeça, confessou ela, aproximando-se com um sorriso que era ao mesmo tempo doce e provocante. E não quero tirar. Pedro sentiu o coração acelerar, como se um trovão tivesse rebentado dentro do peito. Eu também não, murmurou, incapaz de esconder o desejo e o medo que o consumiam. Ela tocou-lhe o rosto com a ponta dos dedos, um toque leve que parecia incendiar a pele. Então, não fujas mais, disse, os olhos fixos nos dele. Vamos descobrir o que isto pode ser. Pedro tentou responder, mas as palavras saíram presas, como se uma corda invisível o amarrasse. A Carla sorriu, inclinou-se e beijou suavemente nos lábios, um beijo que era promessa, desafio e entrega. Mas, naquele instante, um som vindo da porta do celeiro fez-o separar-se abruptamente. Era o som de passos firmes e decididos. Pedro virou-se e viu a Inês ali, parada, os olhos fixos neles, a face pálida e tensa. O que se passa aqui? Perguntou ela, a voz controlada, mas carregada de dor e raiva contida. O silêncio caiu como um peso esmagador. Pedro sentiu o olhar da Carla pesar sobre ele, enquanto a Inês avançava para dentro do celeiro, os olhos marejados, a respiração acelerada. Achas que podes brincar com a minha vida? Continuou, a voz a falhar ligeiramente. Eu não sou uma sombra, Pedro. Nem uma distração. Pedro tentou intervir, mas as palavras fugiam-lhe. A tensão no ar era quase palpável, e o destino parecia estar a escrever a sua sentença naquele momento. A Carla segurou-lhe a mão, um gesto silencioso de apoio. Enquanto a Inês se afastava, os ombros curvados pela dor. Pedro sentiu-se dividido, dilacerado entre dois mundos que não podiam coexistir. O que tinha começado como um desejo secreto transformará-se numa tempestade que ameaçava destruir tudo o que conhecia. No meio daquele caos, uma pergunta pairava no ar, tão afiada e inquietante como o frio do luar. Até onde estaria ele disposto a ir para encontrar a verdade? E, mais importante, quem seria capaz de perdoar quando todas as máscaras caíssem? Enquanto a noite caía sobre a quinta, as sombras alongavam-se, escondendo segredos que só o tempo revelaria. O próximo capítulo da história estava prestes a começar, e com ele, a promessa de um jogo perigoso onde ninguém sairia ileso. O silêncio que se seguiu à saída abrupta da Inês parecia pesar mais do que todas as palavras que ficaram por dizer. Pedro ficou ali, no celeiro, com a mão ainda entrelaçada na da Carla, sentindo o coração acelerar e a mente a girar num turbilhão de dúvidas e certezas que se chocavam como ondas no Atlântico em dia de tempestade. Carla abriu os olhos, mais brilhantes do que nunca, e soltou um suspiro que era ao mesmo tempo um desafio e uma promessa. Não podemos voltar atrás, Pedro. Isto já não é um jogo. Ou jogamos a sério, ou perdemos tudo. Ele assentiu, incapaz de responder, enquanto o peso da decisão lhe esmagava o peito. Sabia que a partir daquele momento, cada passo seria num terreno minado, onde qualquer deslize podia ser fatal. Naquela noite, a casa parecia um campo de batalha invisível. Pedro tentou manter a normalidade diante da Inês. Conversa sobre o trabalho, planos para o fim de semana,
Piada sobre o vizinho que insistia em cantar fado na varanda às 3 da manhã. Mas por dentro, tudo estava em chamas. O perfume da Carla, o toque dos seus dedos, a promessa daquele beijo no celeiro assombravam-lhe a mente, como um fantasma que se recusa a desaparecer. A Inês, por sua vez, parecia sentir a mudança, embora tentasse esconder com sorrisos e gestos de carinho. Vestia um vestido azul claro, que lhe realçava a pele clara e os olhos castanhos, profundos como um poço. Os seus cabelos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e ela usava uma pulseira simples de prata, presente de Pedro no último aniversário. Tudo parecia perfeito, uma casa cheia de amor e rotina, mas Pedro sabia que por trás daquela fachada havia um abismo pronto a engolir tudo. Na manhã seguinte, enquanto o sol se erguia lentamente sobre o horizonte dourado, Pedro recebeu uma mensagem anônima no telemóvel. As palavras eram simples, mas cortantes como uma navalha. Nem tudo que parece é, e nem todos os segredos estão enterrados onde pensas. Pedro leu a mensagem várias vezes, o coração a bater descompassado. Quem teria enviado aquilo? E o que queria dizer? Sentiu uma mistura de medo e curiosidade crescer dentro dele, como se estivesse a ser puxado para um jogo que não compreendia totalmente. Decidiu sair para a rua, para a pequena vila de Cacela Velha, onde as ruas de pedra e as casas caiadas de branco ofereciam um cenário tranquilo, quase intemporal. Mas ele já sabia que a paz era apenas uma ilusão. Enquanto caminhava pela praça, observou as pessoas que passavam. Uma senhora idosa vendendo amêndoas torradas, um rapaz a arrumar as redes de pesca, um casal a discutir baixinho à sombra de um carvalho. Tudo parecia normal, mas Pedro sentia que, em algum lugar escondido, um segredo maior o esperava. Voltou para a quinta com o corpo cansado e a mente inquieta. A Carla estava na varanda, a olhar para o mar distante, um vestido leve que lhe deixava os ombros à mostra, o cabelo solto a dançar com o vento. Ela virou-se ao vê-lo e sorriu, um sorriso cheio de promessas e perigos. Recebeste a mensagem? Perguntou, sem rodear palavras. Pedro assentiu. Então já sabes que não estamos sozinhos neste jogo. Antes que pudesse perguntar mais, o telemóvel vibrou outra vez. Era uma nova mensagem, desta vez com uma fotografia, uma imagem antiga da casa da Carla, mas com uma figura misteriosa no fundo, quase invisível, como um vulto que espreita de um canto esquecido. Pedro sentiu um arrepio subir-lhe pela espinha. Aquele mistério ultrapassava tudo o que tinha imaginado. O passado da Carla, o presente da sua própria vida, tudo parecia entrelaçado numa teia complexa e perigosa. Enquanto a noite caía novamente sobre o Algarve, Pedro sabia que estava a entrar numa encruzilhada onde cada escolha poderia ser a última. E, no silêncio que só a escuridão traz, uma voz interior sussurrava-lhe: não confies em ninguém. Nem mesmo em ti próprio. E assim, com o coração pesado e a alma em alerta, Pedro preparava-se para enfrentar o desconhecido, sem saber se sairia dali inteiro ou destruído. A próxima página da sua história estava por escrever, e o mistério só começava a revelar a sua verdadeira face. O dia seguinte amanheceu cinzento, como se o próprio céu estivesse a pressentir o turbilhão que se aproximava. Pedro sentia o peso das horas arrastar-se lentamente, enquanto a mensagem anônima e a fotografia misteriosa lhe giravam na cabeça como um filme sem fim. A cada instante, a linha entre o passado e o presente da Carla tornava-se mais turva, como se mergulhasse numa névoa onde as certezas desapareciam. Na cozinha, a Inês preparava o pequeno almoço, a sua presença uma âncora para o que restava de normalidade na vida de Pedro. Vestia uma camisa branca de linho, com as mangas arregaçadas, revelando braços delicados mas firmes. O seu perfume era suave, uma mistura de jasmim e maresia, que fazia Pedro recordar os verões da infância. Antes de tudo se complicar, tens estado distante, disse ela, olhando com preocupação. Queres falar? Pedro hesitou. Como explicar que o seu coração estava dividido entre duas mulheres, e que uma delas escondia segredos que podiam destruir tudo? Decidiu guardar o silêncio por enquanto, um silêncio que pesava como chumbo. Mais tarde, decidiu visitar o centro da vila de Tavira, um lugar onde o passado parece viver em cada pedra. Andou pela ponte romana, observou as águas calmas do rio Gilão, e sentiu-se pequeno diante da imensidão da história que o rodeava. Ali, entre igrejas antigas e ruas estreitas, procurava respostas que não sabia onde encontrar. Ao regressar à quinta, encontrou a Carla no jardim, sentada numa cadeira de ferro forjado, a ler um livro antigo. O vestido que usava era de um verde esmeralda que realçava sua pele dourada pelo sol, e os seus olhos estavam fixos nas páginas. Mas Pedro sabia que a sua mente estava longe dali. Tens andado a investigar, não é? Perguntou ela, sem levantar o olhar. Pedro assentiu, sentindo um misto de admiração e receio. Quem te enviou aquelas mensagens? Carla fechou o livro com um suspiro. Não sei exatamente, mas é alguém que conhece muito bem o meu passado. E não quer que certas coisas venham à tona. Pedro aproximou-se, sentindo o calor do seu corpo perto do seu. Mas que segredos são esses?
O que estás a esconder? Ela ergueu os olhos e sorriu. Um sorriso que era ao mesmo tempo doce e enigmático. Segredos que podem mudar tudo, Pedro. E que talvez devêssemos manter enterrados. Foi então que, de repente, um som estridente rompeu pela casa. O telemóvel de Pedro a tocar com uma chamada desconhecida. Ele atendeu, e do outro lado ouviu uma voz feminina, fria e distante. Se quiseres salvar o que resta da tua vida, Pedro, esquece a Carla. Ou prepara-te para perder tudo. Antes que pudesse responder, a ligação caiu, deixando com um nó na garganta e uma certeza assustadora. O jogo em que se tinha metido era maior do que imaginava, e as peças estavam a mover-se rapidamente. Naquela noite, enquanto a lua cheia iluminava o céu sobre a quinta, Pedro deitou-se na varanda, olhando para as estrelas que pareciam sussurrar segredos antigos. O perfume da lavanda misturava-se com o ar salgado do mar, e ele sentia que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. Mas, no fundo do seu ser, uma dúvida persistia, como uma sombra que se recusava a desaparecer. Quem seria realmente a Carla? E até onde estaria ele disposto a ir para descobrir a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo que amava? O mistério aprofundava-se, e a promessa de respostas trazia consigo o peso da incerteza e do perigo. A próxima etapa daquela história estava prestes a começar, e com ela, a certeza de que nada voltaria a ser como antes. E, no silêncio da noite algarvia, um último sussurro parecia ecoar entre as árvores. Nem tudo é o que parece. Nem todos são quem dizem ser.